Ah, então... Alô, alô. Bora, alô, alô. Aqui tá fraco, bora, alô. Ah, agora melhorou. Tá ótimo. Vamos botar em dia aí. O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia, bom dia! Está entrando no ar o programa Acertando as Contas com Dinheiro Público. Hoje recebendo o empresário Clodomir Crespo. E também, na segunda hora, nós teremos o professor Sileno Martinho para discutir com essas duas figuras icônicas da sociedade de Campos a extrema pobreza nos municípios ricos de Campos e de São João da Barra. É uma coisa paradoxal você ter uma quantidade expressiva de habitantes na extrema pobreza numa região rica como é a do Norte Fluminense, região que explora petróleo e recebe rendas bilionárias às prefeituras. Os nossos convidados vão discutir com a gente esse paradoxo, esta contradição. E para nós iniciarmos o nosso programa, Clodomir, entra no Skype, por favor, meu amigo, que o Billy está tentando contato com você e não consegue. Clodomir está lá em Sapucaia, num rancho bonito, gostoso. Ele tá me devendo uma galinha caipira. Eu vou levar Guilherme para comer a galinha caipira com você aí, rapaz. Você fica me enrolando, hein? Então entra aí, por favor. Vou levar a Billy também. E nós temos aqui, para iniciar o nosso programa, nós temos aqui as principais
notícias do Brasil. E também teremos o resumão com o nosso amigo Guilherme Vasconcelos, o resumão da semana aí de uma forma bem objetiva, usando a sua capacidade de síntese. Meio ambiente e petróleo. Veto do Ibama trava expansão da Petrobras no litoral norte brasileiro. Proibição de explorar novo pré-sal na foz do Amazonas deve se ampliar e expõe divisão no governo Lula. Relator contesta brecha de 80 bi para despesa. Pelo que nós sabemos, esses 80 bi seria destinados para o investimento público, mas o relator me parece que quer colocar apenas 10 bilhões. O investimento público é importantíssimo para que nós consigamos destravar o crescimento econômico, para retomarmos o crescimento econômico. Vamos tomar juízo, pessoal. Esse arcabouço fiscal tá a cara da Faria Lima, mas nós vamos discutir aqui também. STF tem maioria para condenar Collor por corrupção. Daí, o caçador de Marajás vai pra cadeia agora, aquele que lá em 1989, que muita gente acreditou nele, caçar Marajás. O homem é corrupto, não gosta nem de pagar IPVA. Teve que entregar um carro importado para o Distrito Federal, se eu não me engano, não sei se foi para o estado dele, que ele devia imposto e vai para o Chilindró. Mais um na cadeia dessa elite econômica complicada que nós temos no Brasil. É a famosa, como o Gessé falava, é a elite do atraso. Nós temos aqui Mauro Cid silencia em depoimento à Polícia Federal, mas abre sigilo bancário. Mauro Cid era o ajudante de ordem de Bolsonaro que não cumpria a ordem. Pelo visto, o Bolsonaro depois lá disse que não sabia da falsificação da carteira de saúde dele para ele entrar nos Estados Unidos. E temos mais, esportes. Zagueiro do Fluminense, Vitor Mendes, afastado pelo Fluminense, aparece em diálogos, oferecendo jogadores para manipulação de jogos em 2022. Pois é, o zagueiro Vitor Mendes está aí, supostamente, ele está envolvido nesse escândalo das casas de apostas aí, dessas instituições, e o Fluminense me parece que já afastou o rapaz aí. Nós temos aí essas e outras notícias. Agora nós passaremos a palavra, já que nós... Como é que está o contato com o Clodomir aí, meu amigo? Não tá, não? Vamos passar então a palavra para o nosso amigo Guilherme aí, para que ele faça o resumo da semana. Bom dia, meu amigo Guilherme! Bom dia, Zé, bom dia, Billy, bom dia todo mundo que vai nos acompanhar aqui durante a transmissão, que vai nos acompanhar depois no podcast, inclusive, tem que atualizar lá os episódios. Bom dia o Clodomir que vai entrar e o Sileno que vai entrar depois aí para poder discutir a situação aqui da nossa região. Zé, a gente essa semana ainda está discutindo questões passadas, mas a nível nacional a gente tem umas mudanças importantes. A primeira, que todo mundo esperava, era uma demanda da campanha, um debate que estava sendo feito desde o ano passado, que é a redução do preço dos combustíveis. Então, aproximadamente 40 centavos por litro na gasolina, a redução do diesel, que o governo agora encerrou a estratégia com a política de preços de paridade internacional. Então, aí uma ação do governo nesses pouco mais de 100 dias, que era uma demanda da campanha e um pedido da população que votou
no Lula, né? O famoso fez o L, que o pessoal adora falar na internet. Estão satisfeitos, inclusive, né? Então, agora, questões aqui sobre o arcabouço fiscal. Então, o novo arcabouço fiscal essa semana debatido na Câmara dos Deputados, com até o meia-culpa do Haddad, tá? Falando que, na verdade, o Haddad assumindo que o Brasil tem a política de restrição fiscal mais restritiva do mundo e com maiores dispositivos de controle. Então, o Haddad ontem falou isso na discussão do arcabouço fiscal, o que é interessantíssimo, né? Porque ele assumiu que realmente o Brasil tem uma questão com essa influência no orçamento público. Bom, vindo para nossa região aqui, nós tivemos ontem uma reunião importantíssima sobre o projeto de novo parque tecnológico em Campos, mais um. Vai ser parque discutido. Tecnológico? Que loucura. Tinha o Tecnorte e que acabaram. Pois é, por gestores públicos na UENF e membros de instituições de ensino e representantes empresariais para discutir a implementação desse novo parque tecnológico aqui. Por outro lado, o governo do estado anunciou que vai fazer uma série de reformas nos famigerados distritos industriais, então também polêmicos. Então, essa tentativa de retomada industrial do estado do Rio de Janeiro e da nossa região, muito provavelmente a Codim vai ser contemplada com essa ação do governo. Bom, a LERJ também autoriza renegociação da dívida do Estado com a União. Então, aquele processo da restrição fiscal do governo do Estado do Rio de Janeiro, que a gente vem passando há anos com a questão da dívida com a União, agora vai ser renegociado com o novo governo. Então, é uma estratégia para tentar salvar as contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, que vem também capengando há anos. Então, comissão realiza agora a segunda reunião a CPI das Águas do Paraíba. Parece que o processo está andando, hein, Zé? Tá andando? Vamos ver até onde vai. Então, foram traçadas diretrizes e designadas investigações para fazer a apuração mais fidedigna possível da questão das Águas do Paraíba. Então, essas são algumas das notícias que a gente teve essa semana. A gente pode discutir tudo que vem ocorrendo na região e no campo econômico, né, Zé? A gente tá falando aqui, a gente falava aqui nos bastidores aqui quando eu cheguei, dessa questão do governo Lula, desse início do governo, e que é o nosso papel aqui, para deixar claro também que a gente vai fazer crítica ao governo também quando tiver que fazer. Claro. Não tem... Como o Zé gosta de falar, a bronca é o quê? Aqui a bronca é livre, é de Ranulfo. Então aí a gente vem trazendo o Ranulfo aqui ainda para nossa bancada. Opa, porque a bronca é livre. A bronca é livre. E Então, vamos dar um bom dia ao nosso amigo. Já que a bronca é livre, vamos chamar nosso amigo Clodomir Siqueira Crespo, empresário respeitado em todo o território nacional. Clodomir, nós estamos aqui com muito... É um prazer imenso você retornar ao programa. Você sabe que você já faz parte da bancada e a gente tem que chamar vários amigos, né? Muita gente para chamar. E nós queríamos dar o bom dia a você. E eu já começaria com a primeira pergunta aí. E vou pedir a você, Clodomir, para você responder mais breve para a gente falar de mais coisas, entendeu? Porque às 9 horas entra o nosso amigo Sileno. O Clodomir, corre na cidade que você será candidato a prefeito para ancorar esse eleitorado expressivo de 63% que votou em Jair Messias Bolsonaro. É verdade ou é intriga da oposição, meu amigo Clodô? Bom dia, meu amigo Zé Alves, bom dia, Guilherme Vasconcelos, toda a sua equipe aí desse programa maravilhoso. Rapaz, o pessoal corre pra caramba, né? Eu não sei de onde saiu essa corrida, né? O que existe, na verdade, não vou mentir nem negar, é uma vontade muito grande.
né, baseado em que, primeiro, que entra governo e sai governo e as coisas não mudam de verdade. Pequenas mudanças, porque todo mundo faz alguma coisa boa, né? O pior que seja o governo, alguma coisinha eles fazem, mas o principal, o verdadeiro governo, a verdadeira função hoje de um prefeito moderno, de um prefeito que está realmente preocupado com seu município e sua região, nós não estamos vendo. Infelizmente, eu acreditei, apoiei, votei no jovem Vladimir, independente de todos os problemas dos pais dele, mas vi no passado dos pais e no próprio passado dele que ele seria um ser humano privilegiado, que se quisesse, se tivesse verdadeira vontade própria, poderia ser um dos melhores e maiores políticos, não só da região como do Brasil, porque experiência ele tem, não própria, mas de vida, nasceu na política, tem pai e mãe governadores de um estado de uma importância que é um país, né? 4 vezes prefeito de nossa cidade, ele já com uma eleição de deputado, né? Vencendo uma eleição de deputado, não importa como. Se ele tivesse tido boa vontade, para mim seria um dos maiores políticos do Brasil. Mas vem demonstrando bastante mesquinharia nas suas atitudes, preocupado com coisas pequenas, onde a sua equipe deveria estar resolvendo, né? Mas parece que tudo se acumula nas costas dele, aí não há prefeito que dá conta. E as coisas mais importantes da região estão ficando mais uma vez para frente e provavelmente as boas coisas que estão sendo anunciadas ficarão na promessa, porque tudo parecia dependente de uma boa relação com o governo do estado, que é uma atitude política correta, mas não com as pessoas que nós temos na nossa liderança, né? Um governador sujeito a ser preso a qualquer momento, sujeito a ser caçado e afastado a qualquer momento, uma liderança numa Câmara, né, legislativa estadual com a mesma situação do governador e essa dependência da nossa Câmara Legislativa Municipal, como sempre, né? Vereadores que não têm vida própria, a grande maioria, com raras exceções, eles estão ali colocados a dedo e apoiados pelos prefeitos de plantão e não tem liberdade para fazer nada, não tem atitude, fica esses grupinhos, cada um puxando a sardinha para botar dificuldade para colher facilidade. Nunca para realmente mudar, nunca para realmente resolver. Agora, eu tenho um problema muito sério, respondendo a sua pergunta. Não me ponho como candidato porque não tenho grupo político. Não tenho o grupo que eu gostaria que me apoiasse, são os 50% da população que não está votando em ninguém. São os empresários, os comerciantes, os trabalhadores de bem que não estão satisfeitos com o que está aí, mas também não querem se envolver com a boa política. Não querem apoiar. Ou não votam em ninguém, ou quando votam escolhem o menos pior. Qualquer candidato que apareça com independência, sem grupos políticos, sem esse vínculo asqueroso dessa política nojenta que impera no Brasil, em nosso estado e em nosso município e região, não tem chance de ganhar a eleição. Então eu não vou colocar a minha vida estabilizada, que graças a Deus eu tenho, não sou rico, não sou pobre, mas sou estável, sou um homem de bem, com 66 anos na cara, não vou jogar os poucos anos que me restam em troca de nada. Porque se o povo quisesse, pessoas de bem tem. E eu seria um deles. Agora, não vou me arriscar sabendo que eu não tenho a menor chance de ser vitorioso, independente do que eu vou fazer bom ou não, porque as pessoas não apoiam, não querem. Quem pode apoiar não quer se envolver. E quem quer se envolver está sempre escolhendo o menos pior. Eu não vou me sujeitar a isso. Acho que está respondida a sua pergunta. Muito bem. Estou correndo muito e falando fake news. Nada, muito bem. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Guilherme. Por gentileza, Guilherme. Né, Clodomir, é exatamente isso aí. A população de Campos carece mesmo de uma alternativa
que se apresente como uma alternativa viável também, né? Que a gente fala de alternativa, mas vira e mexe aparece uma alternativa que é um pouco estranha também. É verdade. Então, é uma alternativa viável, e aí, nesse sentido também, pensando para o ano que vem, você acha que Campos tem algum grupo hoje, assim, eu sei que você falou que não quer alternativa de grupo, mas você acha que hoje tem algum grupo que consegue fazer frente a essa questão desse mandatários locais aqui ao Vladimir? Não acho. Vladimir tem 99% de chance de ser reeleito pelo mesmo processo que vem tendo nos últimos 40 anos. Ele é o menos pior, né? E vai estar com a máquina na mão. Os adversários dele em peso são muito pior do que eles em todos os sentidos, tá? São novas... Eu tenho que me moldar no que falar, porque senão eu acabo ofendendo, porque minha vontade é de ofender. Porque eu nunca vi formar tantas famílias de políticos, e os mais jovens estão muito pior do que os mais velhos. Estão mais inteligentes, né? Hoje a tecnologia é muito maior, então a informação é uma coisa maravilhosa, né? Eu que estou aprendendo essas novas tecnologias aos pouquinhos, e fico maravilhado com o que se faz hoje, como nós estamos fazendo agora, né? Eu aqui no conforto da minha casa e tá conversando com vocês, estou aqui com uma camisa bonitinha preta, mas estou de short e chinelo. Entendeu? Olha que maravilha. Se eu tivesse ido para aí, eu tinha que botar calça, sapato, todo arrumadinho. Tô aqui de um shortzinho, de chinelinho, eu tô de short de pijama, botei uma camisa mais ou menos bonitinha e tô trabalhando com vocês aqui, fazendo essa maravilha de reunião. Então não vejo opção. Os grupos que se chamam grupos políticos são sempre com a mesma filosofia. Pequenas quadrilhas, grandes quadrilhas. Nada mais diferente disso. Ô, Clodomir. Os interesses são os mesmos. Muito bem. Ô, Clodomir, o tema do programa hoje é extrema pobreza no município rico de Campos e São João da Barra. Clodomir, eu quando ouvia falar em extrema pobreza, eu ouvia falar no Nordeste, no Norte, mas nós temos uma região, a região do Norte Fluminense, onde tem localizada a maior empresa do Brasil e uma das maiores petroleiras do mundo, que é a Petrobras. Extrai petróleo da Bacia de Campos, da Bacia de Santos. A região já recebeu, mais de 70 bilhões, Nossa. De 99 até a presente data. No entanto, nós estamos vendo 160 mil campistas na extrema pobreza. Nós estamos vendo quase 50% dos habitantes de São João da Barra na extrema pobreza, Clodomir. Como que você explica isso? E você vê sempre uma meia dúzia rica de famílias na cidade, como você colocou aí. O que houve, Clodomir, com a nossa história? Você até elogiou aí os políticos, o pai do Vladimir, a mãe. No entanto, essas pessoas fizeram parte dessa história, que eu diria que o produto foi nefasto. O produto foi nefasto porque o povo está realmente na miséria, na extrema pobreza, no município que já recebeu mais de 30 bilhões de royalties numa fonte de receita só. Isso sem contar o ICMS, ISS, IPTU. Aonde que esses políticos puseram a nossa grana, Clodomir? Fácil de responder. Em primeiro lugar, eu não elogiei nenhum político do passado, muito menos pais de Vladimir. Eu disse que ele é um ser humano privilegiado. Fala, de ter tido a oportunidade de nascer filho de 2 ex-governadores. Nasceu e cresceu os dentes, porque eu vi Vladimir bebezinho de dia de nascido. Nasceu dentro da política, cresceu dentro da política, é um ser humano capaz de julgar tudo que é certo e que é errado na política, principalmente a regional.
pois os pais dele foram 4 vezes prefeito de Campos. Isso que eu disse. Não elogiei o comportamento dos pais dele, muito menos dos adversários dos pais dele, que foram pior, muito pior do que eles. Mas eles também foram muito ruins, se desviaram do bom caminho, e o fruto dessa miséria toda, vergonhosa miséria na nossa região, principalmente no nosso município, é exatamente as péssimas gestões, os péssimos acordos dos grupos que se formam de governo, que começou antes de Garotinho, era mais suave, com Garotinho foi piorando, e os alunos de Garotinho foram se aprimorando, né? Arnaldo Viana, Sérgio Cabral, todos foram crias de Garotinho, todos começaram a política com Garotinho, e foram se tornando cada vez pior. E agora, o que eu falei, os novos, os Bacelar, os Vianas mais novos, os Barbosa mais novos, estão muito pior do que antes. E todos os seus grupos são grupos que a única coisa que eles treinam nos bastidores é como desviar recurso público sem ser pego, sem ser preso. Porque, além deles terem a garantia da impunidade pela corrupção do judiciário podre, o judiciário imundo, o judiciário derrotado de todo o Brasil, não é só de Campos nem do estado do Rio, que aí garante aos malfeitores a impunidade, eles também estão tranquilos, porque sabem que quando acabam, mesmo pegando alguns anos de cadeia, o que sobra é tanto recurso que o Cabral está aí, ó. Pegou alguns aninhos de cadeia comendo camarão e caviar na cadeia e agora rindo da cara de todo mundo, debochando. A primeira atitude quando saiu da prisão foi para o maior camarote do Carnaval do Rio de Janeiro. Isso é um deboche, isso é um assinte. Isso prova que os grupos políticos nada mais são do que quadrilhas de homens privilegiados, tanto intelectualmente, quanto politicamente, quanto financeiramente, que só se agrupam para como fazer um projeto melhor de desviar recursos públicos. E o resultado é a miséria do povo, é a miséria dos mais desfavorecidos, que não têm meios de onde recorrer. E esses miseráveis, esses bandidos dessas famílias, cada dia mais ricos, cada dia mais privilegiados, cada dia mais protegidos, porque o grande câncer do Brasil hoje não são os políticos. O grande câncer do Brasil é o judiciário. São aqueles que deveriam estar penalizando, que deveriam estar julgando, condenando e mantendo as condenações. Olha os discursos dos ministros que há pouco tempo metiam o pau, elogiavam a Lava Jato, metiam o pau no Lula, metiam o pau nos bandidos. Hoje estão todos do mesmo lado. É a velha história, colocar dificuldade para colher facilidade, não para mudar, não para corrigir, não para dar oportunidade a homens de bem assumirem o poder. Não, os poucos que se arriscam, olha a vergonha dessa cassação do Deltan Dallagnol. Uma vergonha, um homem que não tem uma condenação foi cassado por uma suposta condenação que ele poderia vir a ter. Isso é vergonhoso, isso é inexplicável, inaceitável. Então são exemplos que mostram que não há solução para a política brasileira. Se o judiciário não for exterminado e colocado pessoas de bem dentro do judiciário, que ele é fundamental para um país não pode funcionar sem um judiciário. Agora, com esses bandidos que foram colocados a dedos, eles não são nomeados, eles são colocados a dedo nas últimas 3, 4 décadas, para hoje estarem colhendo os frutos que eles estão colhendo, de poder fazer o que bem entender, não tem solução. Campos é a mesma coisa. Campos é um mini Brasil. Todos os políticos, olha essa fortuna de royalties. Aonde está esse dinheiro? No bolso dessas famílias, no bolso dos laranjas, nos patrimônios escondidos. E eles não temem a ninguém, não tem a quem temer. Qualquer um que falar mal deles dentro do judiciário é só colocando obstáculo para colher facilidade. Bota, denuncia,
fazem até alguns processos de suposta cassação ou suposta prisão. O dinheiro chegou lá por fora através de advogados canalhas, advogados que estudam, se aprimoram, ganham cultura jurídica só para defender bandido, só para criar meios legais de manter a roubalheira, de manter os dinheiros em paraísos fiscais. Nada mais do que isso. É isso que explica a imundície, a dolorosa pobreza do nosso município, de nossa região. Eu tenho uma revolta muito grande quanto a isso, mas me sinto cansado e não tenho a quem recorrer. Porque se eu tivesse um judiciário que eu pudesse procurá-los, denunciar, que não vale mais nada a denúncia hoje, eu estaria ativamente na política. Mas eu sei, você procurar um delegado hoje, você procurar um juiz, você está se entregando à chefia, à cúpula da bandidagem. Essa é a realidade do Brasil, de Campos e principalmente do estado do Rio de Janeiro. A cúpula do judiciário, a cúpula da justiça, polícia militar, polícia federal, exército, forças armadas, que vergonha. A cúpula toda foi contaminada nas últimas 3, 4, 5 décadas e vai ser muito difícil de ser modificado. Muito bem, Clodomir. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Guilherme. Quero mandar um abraço para o ex-prefeito Sérgio Mendes, que esteve aqui, que está assistindo a gente, e manda um grande abraço para você aí, Clodomir. Já que você falou... abraço para ele, conheço bem. Pois é, já que você falou em delegados, eu conheço vários delegados de Campos que tem empresinha de segurança privada, tem empresinha de vigilância, de alarmes, tá todo mundo com dinheiro. A turma fala, eles não querem nada com poder público. O negócio deles é ser empresário da segurança pública. Guilherme, com a palavra. Isso aí, cara, é porque no Brasil a gente pega uma coisa, Clodomir, que é interessante e que agora o debate histórico a gente melhora a questão das fontes e tudo mais e consegue enxergar melhor alguns fatos ou trazer alguns fatos à tona que antes tinham uma dificuldade. Se a gente pega a formação do Brasil mesmo, é uma formação privatista, né? A gente com certeza tem os capitães, donos de capitanias hereditárias, donos de grande imensidão de conjunto de terras. E que se a gente for pegar, quem está no poder hoje, em termos aí dessa estrutura que você mencionou, que tá escondida, né? Fica ali nos bastidores, mas ainda são as mesmas pessoas, né? São os herdeiros, esse conhecimento vai passando. E nesse ponto, Clodomir, até tirando um pouco dessa questão judiciária, mas eu me lembro de uma pesquisa feita por um colega lá na pós-graduação de Sociologia Política, inclusive mandar um abraço a todos que participam aqui, né, professora Luciane, inclusive, mas a pesquisa dele, Clodomir, era interessante porque ele foi atrás, sabe de quem? Dos famosos CEOs, né, que todo mundo fala, mas ninguém sabe quem são, dos CEOs das empresas do Porto do Açu. Sabe o que ele descobriu? Que só um não veio de uma relação familiar. Assim, eu conheço você, né, Zé? Você, seu pai lá do Porto. Ah, não, conheço o Guilherme e indico ele para trabalhar lá no Porto. Só um não chegou ou diretamente escorado pela própria família ou indicado por alguém que tinha uma relação familiar com a empresa. Só um que chegou lá do cargo de gerência até o cargo de direção de uma empresa. Então, isso diz muito, Clodomir, sobre o que é essa estrutura. Você pega o próprio judiciário, a gente tá cansado de ver relatos e relatos de passou no concurso o filho do juiz tal, assim, de relatos desses, de que essas coisas vão se perpetuando. Se você pega o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, assim, essas relações familiares e aí, só para ter também a questão do Deltan Dallagnol, que, assim, eu acho que tem um ponto de vista, como você falou, né? A Lava Jato, ela foi muito
elogiada, no sentido cultuada, de uma questão mais popular, assim, mas ela tinha problemas. A questão do método que a Lava Jato utilizou para investigação e o próprio conluio que se formou com um juiz pedindo para o Ministério Público fazer, isso é muito sintomático do que é o judiciário, de fato. E tem uma explicação para isso, Guilherme. Não é fácil, desculpa te interromper. Não, claro, pode interromper. Pode. Não é fácil usar a lei, no rigor da lei, para pegar bandido, para pegar criminoso. As leis foram feitas propositalmente para dar todas as chances possíveis para salvar os grandes criminosos. Então, a Lava Jato cometeu muitos erros. Eu leio, eu estudo e vi. Só que se ele não tivesse cometido alguns desses erros, nunca chegaria a pegar essas grandes empresas corruptas e os grandes criminosos, que foi um governo federal. A cúpula de um governo federal. Ministros, ministro de Fazenda, ministro de todos os setores e o próprio presidente da República. Não é fácil dentro da lei. Usando a lei, olha o absurdo que eles cometem. Olha o absurdo que o Supremo Tribunal hoje tem feito usando a lei. Então não é fácil seguir tudo corretamente. Os erros que a Lava Jato cometeram, se não faz, nunca pegava uma Odebrecht, nunca pegava uma OAS, nunca pegava uma Camargo Correia, muito menos o Lula. E por pouco que ficou, mas ficou uns bons dias lá dentro, pelo menos trancado, no conforto, mas recebendo a janja dele lá de visita, que agora virou mulher. Agora, se você seguir a lei, quer ser um criminoso de sucesso? Quer ser um grande criminoso, pequeno não. Siga a lei, use a lei, tenha bons advogados. Tá aí o Jorge Paulo Leman, o crime que Sérgio Cabral cometeu, que Eduardo Cunha cometeu, que Renan Calheiros cometeu, que o Sarney, o pai do câncer para mim, da era republicana, cometeu e comete ainda, que o bandido está vivo ainda, com toda a sua família roubando do jeito que roubam no Amapá, no Maranhão e em Brasília, e não acontece nada. Sabe por quê? Eles são protegidos pela lei. A questão realmente é que a gente é regido pela lei, não tem jeito. O problema, assim, só voltando ao ponto, eu vou citar o exemplo do ex-reitor da UFSC, que você imagina, né? A gente está falando de cidadão de bem. Você imagina o reitor de uma universidade, tem o gabinete revirado por um monte de investigador, Polícia Federal, tem um projeto de pesquisa trazido, assim, virado do avesso, como se fosse corrupção, sendo que é uma parte contratual de projeto de pesquisa, uma parte fica para a universidade, outra parte ser destinada a estudantes. E o reitor já foi presumido a culpa dele. Então, sabe o que aconteceu com o reitor? Ele suicidou, né? Cometeu suicídio. Porque assim, e a Lava Jato, eles não se furtaram nem um pedido de desculpa porque não acharam nada. Inclusive, aquelas conversas vazadas, eles falavam como se fosse um efeito colateral. Assim, então, eu acho que a questão do método é complicado porque, por exemplo, aí a gente fala Odebrecht, OAS, que quebraram essas empresas? Nada, vão voltar com toda a força. Já voltaram com toda a força. Então, eu respeito muito a questão que você colocou, mas eu fico sempre com esse pé atrás, porque, enfim, é aquele negócio, né? Hoje pode ter sido aquele grupo de pessoas, mas amanhã, se esse método perdurar, né? Perdurar ou não for condenado, como foi, inclusive, amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser o Zé, pode ser o Billy. Que abre uma prerrogativa muito perigosa. E a gente percebeu ali, eu acho que o caso do Deltan é muito significativo disso, da questão de como se formavam as peças.
E isso não é, só pra deixar claro, não é uma questão com o Deltan, não, assim, não tem nada pessoal, nada disso, mas que mostra muito bem isso que você falou de como o judiciário age, às vezes, dentro de uma postura de proteção mesmo, que eu acho que é isso que você quis colocar, de proteção dessas figuras, de uma estrutura que eles já se apoiam e tal. Não, comigo não vai acontecer nada, eu vou fazer aqui, vou tocar do jeito que eu quero, e que isso realmente é muito perigoso, né? E você tá falando que tem muito mais conhecimento da questão de campos, acho que você já vivenciou bastante isso aqui no município, né? Ô, Clodomir, deixa eu perguntar um negócio a você. Você está percebendo que nossa cidade ela tem uma abundância de recursos tão grande que a turma está asfaltando o asfalto. 28 de março, um asfalto maravilhoso. Não estava ruim o asfalto ali, não. Eu sempre bato nessa tecla. A turma tirou... Obras desnecessárias, com tanta coisa necessária. Exatamente. Aí eu pergunto a você conhece essa construtora metropolitana? De quem é essa construtora? É de campista ou é de gente ligada ao governador, aos bacelares? Você conhece? Rapaz, eu não conheço ela, não. Não é do grupo das antigas, não. Essa construtora atua há poucos anos aqui na região. Eu tenho para mim que pertence ao grupo, vamos dizer assim, alguma coisa arrumada com o grupo antigo, das 6 antigas que sempre dominaram a região, né? Avenida, Construção, Imbeg, antigamente tinha uma que já está meio fora do jogo aí, não sei se está com outros nomes, né? Que era a... Ai, meu Deus, ali na Estrada do Imperial, ali, fugiu o nome agora. Avenida? Não, Avenida eu falei, antiga. Tem uma outra que também estava bem forte no grupo antigo aí. Esse grupo, veja bem, eu não sou contra as construtoras. Já que você tocou no assunto, eu não sou contra que eles tenham trabalho. Eu não sou contra que eles atuem em campos e na região. São empresas boas, são empresas bem estruturadas, tecnicamente, tecnologicamente, são bons empresários, são homens experientes. O que acontece, vocês podem ter certeza, o empresário é forçado, muitas vezes, a se viciar em esquemas errados pela administração pública. Por que eles estão sobrevivendo há tantos anos como esse grupo que entra governo e sai governo? Porque eles são obrigados a aceitar a regra do sistema, da corrupção. Se não pagar, não tem obra. Se não pagar o prefeito corrupto, se não pagar aos vereadores corruptos, se não pagar o governador corrupto, não trabalha. A seriedade não vem de baixo para cima, não vem do empresariado para o governo. Nenhum empresário tem poder para corromper o governo, se o governo for honesto. É o contrário. São os governos desonestos que corrompem o empresário e formam grupos com regra de 3. Ou faz isso, isso e isso, ou está fora. Eu te digo isso porque eu sou empresário, trabalhei a maior burrice da minha vida, trabalhei durante os 2 governos do estado de Garotinho e Rosinha, o maior arrependimento que eu tenho da minha vida, né? Saí num prejuízo muito grande pela falta de palavra, porque eu era uma empresa que não tinha nenhum esquema com ele, nunca Garotinho me cobrou 1 centavo, nem Rosinha, nunca paguei um centavo de comissão a nenhum deles, nós não tínhamos esse esquema. A minha obrigação era ajudar aos bairros, ajudar nas campanhas com coisas pequenas, dar um pouco de camiseta a um candidato, dar um pouco de combustível, emprestar um carro. Esse era o meu trato com Rosinha e Garotinho. Nunca me chamaram para corrupção, nunca. Agora, no final, me deram um prejuízo desgraçado. Me deixaram a mim e outros empresários da região sem receber. E até hoje nunca pagaram, dizendo que Cabral ia dar continuidade, e aconteceu o que aconteceu. 6 meses depois, quem era ligado a Campos, quem tinha vínculo com Campos, com Garotinho e Rosinha, não podia mais nem botar os pés dentro do governo do estado, a não ser que aceitasse a regra do jogo deles. E eu não aceitei, porque eu trabalhei nos 2 mandatos para o governo do estado, no projeto de casas populares, e nunca tive esquema de comissão. Digo, afirmo, quero ver quem prova ao contrário. Nunca dei 1 centavo nem a Garotinho, nem a Rosinha, por isso eu defendia eles.
E eu não me envolvia, não sabia direito o que eles faziam por fora. Depois, com o tempo, eu fui sabendo o que eles acabaram cedendo para grandes empresas, entendeu? Para essas grandes gigantes, e deu no que deu. Mas começou direito. E para algumas empresas eles eram direito. Então engana a gente. Agora, o erro dessa roubalheira toda não é do empresário. O empresário também é responsável. Se houvesse punição, ele também merece ser punido de certa forma, porque ele acabou aceitando, mas o grande responsável são os administradores públicos, são os governadores, são os prefeitos em primeiro lugar, e depois o grupo legislativo, que foi feito para fiscalizar o executivo, que finge que fiscaliza, mas não. Quando denuncia alguma coisa ou quando insinua que vai criar alguma punição, é só para colocar dificuldade. Para o público mostra uma coisa, nos bastidores está lá fazendo acordo e recebendo a sua propina de corrupção e tudo acaba em pizza. Essa é a realidade. Quem falar o contrário é mentiroso. Não adianta citar nome não, porque se tem exceções são muito poucas. A exceção é a regra, porque a regra é ser corrupto e ganhar. Seja vereador, seja deputado estadual, seja governador, seja prefeito. Essa é a regra do sistema. Quem não aceitar isso não participa. Se entrar peitando, se ganhar uma concorrência insistindo e deixando eles constrangidos, você entra, se executar alguma coisa, você não recebe. Entra em falência. Essa é a regra do jogo. Ô, Clodomir, só para você aqui, saiu uma matéria do UOL agora no blog do Pedrovski sobre esse escândalo da UERJ, da rachadinha. Eu vou ler para você e pedir um comentário seu. O portal UOL publicou hoje mais uma matéria assinada pelos jornalistas Rubem Berta e Igor Melo sobre a saga dos chamados projetos especiais realizados na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. O capítulo de hoje revela que 2 projetos da UERJ, eles pagaram 2 milhões a pessoas ligadas à cúpula do Partido Liberal no Rio de Janeiro, incluindo associados do deputado federal Altineu Cortes e do vereador Carlos Bolsonaro. O que você diz disso aí da família Bolsonaro, que é tão honesta segundo alguns fanáticos? Essa é matéria agora do UOL. O seu comentário, por favor, meu amigo. Eu acabei de falar. Não tem exceção. Se tiver alguma exceção, é a regra. O normal é todos eles. Família Bolsonaro é honesta. Posso falar um palavrão? Não, né? Não, pode. Família Bolsonaro é honesta porcaria nenhuma, rapaz. Tem ninguém de honesto, tem nada. Que conversa é essa? Ele foi um presidente que nos deu como é que se diz, um estímulo de pensar mais no Brasil, de poder falar alguma coisa a mais. Mas que honestidade é essa? Um homem que levou 28 anos lá como deputado federal assume um poder do Brasil e deixa acontecer o que está acontecendo. Agora, ele não é a exceção, pô. Entendeu? Ele não é a exceção. Ele lutou contra uma imundícia sem tamanho. Ele tentou mostrar, pelo menos ele mostrou a imundícia que era. Ele ajudou a mostrar. Está na cara de todo mundo. Clodomir. As pessoas não querem acreditar porque não querem. Agora, o que está acontecendo na UERJ, seja com o Altineu Cortes, é com todo mundo. Se você for ver todos os municípios de Campo, as lideranças, não tem um. Eu duvido você me dizer um município. Parece que tem 1 ou 2 aí que o prefeito é um pouco honesto, não vou nem falar nome. Mas o prefeito é um pouco honesto, mas seu legislativo é uma porcaria, desonesto também. Um pouco honesto? É mais ou menos. É mais ou menos honesto. É um pouco. É mais ou menos, porque não deixa fazer coisa escandalosa demais, entendeu? Roubar pouco pode, Clodomir? Roubar pouco, não pode roubar muito, né? Não pode roubar de jeito nenhum, não deveria. Mas se roubar pouco, prejudica menos a população. Entendeu? Se roubar pouco, prejudica menos. Porque olha a miséria que nós estamos passando, porque roubam muito. Olha agora aí o massacre em cima da Águas do Paraíba. Porra, você acha que a Águas do Paraíba é a culpada de tudo?
30%, 40% dos contratos dele é pros políticos, porra. Ó, Quem tem Rogerinho- moral de cobrar nada dele? Ó, Rogerinho tá fazendo a CPI lá. Eu vou cobrar isso dele aí, aqui, hein? cara. Você vai ver no que vai acabar. Eu vou Você vai cobrar ver no dele. que vai acabar. Espera pra ver no que vai acabar a CPI. Ô, Em Clodomir. nada, numa Ô, Clodomir. grande pizza. Quem tem moral de falar deles? Ô, Desde Clodomir. que foram implantados aí, todos os prefeitos, inclusive o meu amigo Sérgio Mendes, que está nos ouvindo aí, ele sabe mais do que ninguém É, como é que foi dada a concessão. Ele sabe. Pode Ô, não Clodô. poder falar, mas ele sabe, todos sabem. Garotinho sabe, Rosinha sabe, Vladimir sabe, todos os prefeitos sabem, cada um no seu município, como é que são dadas as comissões. Por isso que eles não têm moral de cobrar os concessionários. Clodô. Entendeu? Como Ô, é que vai Clodô. cobrar? Ô, Clodô, Guilherme vai fazer a última pergunta aí e vamos para as considerações finais, porque nosso amigo Sileno já está na pauta aqui. Beleza, Tá bom, amigo? meu amigo. Guilherme, por favor. Ô, Clodomir, eu vou abusar da sua experiência e da sua participação pro seguinte. A gente tá nesse cenário. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Não é, assim, viável, hein? Dentro lá da Constituição lá, porque a gente tem que seguir esse negócio. Porque assim, é uma situação complicada que você tá falando, que pela experiência eu acredito que você já chegou aí em algum denominador comum para tentar resolver a situação. Só existe um. Só existe um, Guilherme. Diga então pra E gente. ainda é uma utopia. Mas graças a essa tecnologia hoje de comunicação, pode se tornar uma realidade. 50% ou 50% mais um do eleitorado brasileiro, em todos os municípios, em todo o país, de um modo geral, está infeliz, está insatisfeito, não quer votar em mais ninguém, não acredita mais no poder político, seja executivo, seja legislativo. Mais da metade do povo brasileiro não acredita mais em política. Então, a utopia ainda, que pode se tornar realidade, é vocês que têm a comunicação na mão, vocês que estão participando da comunicação, incentivar cada vez mais, estimular cada vez mais a essa grande parcela da população brasileira a não apoiar, não votar em bandido, não votar em pessoas que já sabem que são do mal. É uma vergonha as pessoas que são eleitas, denunciadas, processadas, escapam porque tem bons advogados, o povo sabe e eles conseguem se eleger. Então, eu não vejo outro caminho, tá? Como você falou, viável, decente, do que a conscientização da maioria do povo, para o povo passar a eleger pessoas de bem, em todos os setores. Quando tiver executivos sérios, a gente vai poder mudar os judiciários, que a maioria deles são indicados pelos líderes, por governadores, por presidência da República. São essas pessoas que comandam os juízes, são eles que indicam. Se tivermos governadores honestos, eu tenho para mim que estou encantado com o Tarcísio Freitas de São Paulo. Não sei se será mais uma decepção, mas acredito. O que eu vejo, o que eu acompanho do comportamento dele. Se nós tivéssemos uma maioria do país, ou a grande maioria, 90% dos estados brasileiros, comandado por homens como Tarcísio Freitas, como Zema, são homens independentes, são homens que não têm atitudes pessoais, não têm ambições pessoais desonestas, são homens bem resolvidos com as suas próprias Mas vidas. aumentou o próprio salário e reduziu do servidor. Hein? Mas o Zema aumentou o próprio salário e reduziu do servidor. O Zema, E o ele abriu Tarcísio mão do aumentou. salário dele, rapaz, ele doa. Ô, Clodomir, ô, Ele Clodomir, doa o salário dele, pô. O Ele é um Tarcísio- empresário bem-sucedido. o Tarcísio aumentou o salário em 50%. Aumentou 50%. O Tarcísio, o salário dele. E aí? Ah, caramba, sou. Calma, Clodô! Eu não vi desse jeito, não, pô. O Zema, eu sei que eu vi uma declaração dele uma vez de Minas, que ele doa grande parte do salário dele. Ele doa. Doa pra mim, não. Pra mim não tá doando, não. E nem pra Então, você. Não tem Doar solução, pra rapaz, gente. quer saber? Não Podia tem doar pra solução. gente. Eu, Não tem revolução, solução. eu sou contra.
Revolução física, eu sou contra. Porque brasileiro matar brasileiro é um absurdo, é uma vergonha. Agora, tem que haver uma revolução qualquer aí, interna, de retirar esses homens, pelo menos os piores, porque eu acho que 100% bom nunca vai existir. O ser humano é ruim de natureza. O DNA humano é cruel, é imprevisível. E isso não vai mudar, pô. É utopia demais que ele achar que todo mundo vai ser bom. Para deixar o dado certinho. Continuar a impunidade. A impunidade, para mim, Clodomir, só um minutinho só, por favor, para você fechar aqui. Para dar o dado certinho, para não dizer que eu tô fazendo implicância com o Zema. O salário dele, ó, 5 de abril, a notícia, ó. Aumento de quase 300% no salário. Era 10 mil, foi para 41.845,49. Clodomir, o Zema, exatamente. As suas considerações finais, meu amigo Clodomir, que você tá na... caçar o Zema. Clodomir, as suas considerações finais aí, pra gente fechar. Seguinte, obrigado pelo convite, esse desabafo. É muito difícil ter solução para tudo que está acontecendo. Considerações finais. É muito difícil ter solução para tudo que está acontecendo. Muito difícil. Alô? Alô, fala. Pode falar, a gente está ouvindo. A gente está ouvindo, pode falar. Tá ouvindo? Sim. Estão ouvindo. Tá. Não é fácil dar solução, não é fácil chegar aqui e ter um varinho de condão. É um trabalho árduo, é uma mudança árdua, demorada, que precisa iniciar. E eu não vejo outro caminho que não seja pelo cidadão brasileiro. Vocês da comunicação e todos que estiverem ouvindo, que puderem se multiplicar, são muito importantes nessa nova mentalidade que o povo brasileiro precisa ter. Porque sem informação não há conscientização. Não adianta você falar para meia dúzia de pessoas. Vocês podem falar para milhares, para milhões. Então, cabe a vocês, dentro de cada programa, mandar mensagem de conscientização, alerta, denúncia, não está valendo de mais nada. Ninguém aguenta mais ouvir denúncia. As denúncias perderam efeito, porque não há resultado. Não há punidade, não há punição. Então, fica um negócio tão cansativo, tão enjoado. E o povo brasileiro, quando vê alguém denunciar um político, dá risada. Larga essa merda, não vai dar nada mesmo. É isso que o cidadão pensa, entendeu? Então cabe, eu acho, que a vocês da informação, rádio, televisão, qualquer tipo de informação que possa atingir o maior número de pessoas possível, se preocupar em transmitir mensagens de conscientização, explicar às pessoas, cabe a cada um escolher pessoas melhores, mudar as pessoas. Não adianta mudar a lei, as nossas leis são maravilhosas. O que prejudica as leis brasileiras são quem estão lá para legislar, para executar as leis, para fazer com que as leis sejam cumpridas. São homens do mal, são homens corruptos, são homens bandidos, homens mau caráter, homens sem formação moral. Só tem cultura e educação e riqueza. Mas nada, não tem interior, não tem alma, não tem humanidade. Porque não é possível um político roubar tanto, fazer como um Cabral, como tantos outros aí. Para quê? Que necessidade tem disso? Então, vocês da informação, respondendo mais a sua pergunta, o melhor caminho, conscientização das pessoas. E vocês que têm a beleza dessa tecnologia moderna de falar com milhares e milhões de pessoas, não esquecer disso em cada programa que vocês fizerem. Muito bem, Clodô. Muito obrigado. Abraço, muito obrigado. E outras vezes estaremos juntos aqui, se Deus quiser, porque a sua participação é relevantíssima, amigo. Um grande abraço para você e a sua família. E vou comer a galinha caipira com o Guilherme aí. Poxa vida, mas cadê que vocês vêm, cara? Cadê que vocês vêm? Vocês não vêm, rapaz. Qualquer dia, qualquer hora, é só falar, eu moro aqui. Tá bom, amigo. Valeu. Vou cobrar, hein? Tá bom, amigo. Um grande abraço, Guilherme. E a toda a sua equipe aí. Obrigado. Beijo. Beijos. Sileno Martinho, vai entrar agora o nosso professor Sileno Martinho. Vamos discutir aí, Sileno, ele tem um instituto de pesquisa, vamos discutir aí essa questão do prefeito, da reeleição do prefeito Vladimir Garotinho, se ele tem condição de ser reeleito. A gente percebe que ele está cooptando muitas forças políticas, o governo está aí com muita gente, com muita força política,
política e econômica aí. Você acha que, Guilherme, que o homem leva no primeiro turno o Vladimir Garotinho? Olha, é muito cedo, mas também não é muito precipitado falar isso não, tá? Pelas forças que estão no tabuleiro, o pessoal gosta muito de usar essa analogia. Tabuleiro político? Com o tabuleiro de xadrez, com o tabuleiro político, que tá mais pro jogo de damas, que eu acho que no Brasil, não no sentido de damas, no sentido feminino, mas no sentido da simplicidade do jogo. É mais simples de entender a situação dessa política local com o jogo que tá rolando aí, porque não parece, como o Clodomir até falou, não parece que tem uma alternativa que já esteja apresentada. Se tivesse uma alternativa que já estivesse sendo discutida, o Sérgio Mendes esteve aqui e se isentou um pouco da questão, apesar de ser um nome muito bom também para poder estar nesse cenário disputando, é que ainda não tem uma oposição clara ao Vladimir para o próximo pleito. Então, por enquanto, ele tá fazendo o nome dele aí, tá nadando de braçada, como o pessoal costuma dizer, né? Porque não tem uma força que esteja competindo com ele, por enquanto, em condições de um projeto pro ano que vem. Nem o PT vai lançar candidato? O PT vindo com a força aí do governo federal? Você acha que... PSOL? Mas assim, não tem um nome ainda. Eu acho que tem um nome, claro. Bem, pelo que a gente sabia, era Caio Viana aí. Caio Viana apoiou Lula lá atrás. Mas agora Caio Viana não se elege nem pra síndico de condomínio. Por que, meu amigo? A situação com a ex-esposa aí. Assim, eu não tô aqui pra julgar o que aconteceu, mas a imagem pública que fica é bastante questionável a partir de uma situação dessa. Assim. Então, difícil. Vamos dar um bom dia ao nosso amigo Sileno Martim. Que honra recebê-lo no nosso programa de novo. Ele que faz parte da bancada, todos nós sabemos. E Sileno é um catedrático nessa parte de pesquisa eleitoral. A gente pode abrir aí a nossa participação e já perguntando a Sileno, porque a temática hoje do programa é a extrema pobreza nos municípios ricos de Campos e de São João da Barra. Mas a primeira pergunta não será sobre a temática do programa. A primeira pergunta vai ser: Sileno, você com a sua experiência em pesquisas eleitorais, você acredita que o prefeito Vladimir Garotinho, ele leve a eleição já no primeiro turno, como Frederico Paes, o vice-prefeito, declarou na Folha da Manhã? E nós temos também, você acredita que o PT, o partido do governo federal, do presidente Lula, que estava aí alinhado com Caio Viana, que Caio Viana apoiou o Lula o ano passado contra Bolsonaro em Campos, mas com um acordo já visando o ano que vem a eleição municipal. Como que você olha esse contexto aí, meu amigo Sileno? E logo de prima, um bom dia, né, meu amigo? Bom dia, Zé Alves. O som tá saindo legal aí, meu amigo. Bom dia, Guilherme Vasconcelos. Bom dia. Tá muito bom. O nosso amigo Clodomiro, né, que abrilhantou aí essa primeira hora do programa. É um prazer imenso estar retornando aqui, né? Eu queria dar um bom dia especial ao nosso amigo Ranulfo também, que deve estar ligadinho lá, né, Zé Alves? Tá sim. Participando aí com a gente, nosso amigo Ranulfo, amigo de longo time, onde eu trago o Ranulfo aqui no meu coração. Muito bom dia, Ranulfo. Bom dia também ao nosso Sérgio Mendes. Bom dia, Sérgio Mendes. O cara também fantástico, Sérgio Mendes, né? Zé Alves, olha só, o primeiro tempo do programa foi quente, né? Porque o Domingos esquentou aí bastante os temas, os debates, né? Não poupou palavras, é muito interessante ouvi-los. Eu acompanho muitas lives que ele faz, entendeu? Estou sempre ligadinho nas lives. Olha só, treino é treino, né, Zé Alves? Jogo é jogo. Então, na realidade, quem fala que a eleição do ano que vem, já está resolvida, né, está se antecipando a um fato para criar um domínio de uma situação, um contexto de uma situação.
Mas, na realidade, não é bem assim. Não é bem assim. É óbvio que alguém que tenha a máquina e que está indo bem, né, ele tem grande chance no processo de reeleição. É óbvio isso, né? Mas as forças políticas ainda não se arrumaram, contrariamente a esse modelo de gestão que está aí. Eu não sei como que vai ficar esse acordo aí dos bacelares contra os garotinhos, se esse acordo vai se manter mesmo, se isso vai ter uma distensão mais adiante, né, onde pode ter uma reversão. A questão do governo do Estado, que ainda está a questão que você leu aí agora, Zé Alves, entendeu? Aquela questão toda que aconteceu aí no decorrer da campanha, o que vai acontecer também? Eu soube que o deputado Caio Viana assumiu, ou iria assumir na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, porque era um acordo de Eduardo Paes com Caio Viana. Eduardo Paes foi puxando quem estava na frente, e agora não tem mais ninguém na frente e que Caio iria assumir. Eu não sei até que ponto essa lacuna que existe na nossa região, né, de deputado federal, que a gente não tem nenhum representante, o último foi Vladimir. Então, com Caio Viana, eu não sei o que pode acontecer, o trabalho que ele pode fazer. É uma força política também, apesar desse problema recente pessoal, mas é um problema pessoal que a gente ainda, né, parece que está correndo em segredo de justiça, a gente ainda não sabe. Mas, politicamente, ele pode também se tornar uma força, até por falta de opção, entendeu? Uma força contrária. Então, eu acho que está indefinido. Existe um pêndulo favorável ao Vladimir, é lógico isso. Até porque ele não está indo mal. No meu conceito, ele está trabalhando, ele está se mostrando para a população, ele está com a mobilidade geográfica muito grande, entendeu? Agora, eu acho que nada está decidido ainda. O jogo ainda, Zé Alves e Guilherme e ouvintes, não está sendo jogado ainda. O jogo ainda vai começar a ser jogado. E tem aí também o PT, que é uma confederação, né, de 3 partidos, e que hoje o PT está no poder e vem forte também. Pode ser um ator principal, pode ser também alguém que faça parte de um grupo aí que vai fortalecer um outro grupo. Então, as forças políticas de Campos ainda não estão, a coisa ainda não está definida, né? Definida mesmo. Enquanto a gente não tiver, a gente que trabalha com dados, com números, enquanto a gente não tiver os dados na mão de forma efetiva, quem vai ser, quais são os partidos que estão coligados e tal, enquanto a gente não tiver esse mapa bem resolvido, a gente não pode dizer que a coisa está tranquila, porque não está não, né? Nós estamos na fase do treino, o jogo ainda não começou. Muito bem, agora meu amigo Guilherme, a pergunta para o nosso amigo e professor Sileno Matinho. Bom, Sileno, primeiro, obrigado pela participação aqui, para a gente poder discutir. Como você bem colocou aqui, acho que a gente está na fase de especulação ainda dentro desse cenário. Mas até vendo essa possibilidade que você colocou das alternativas e até das questões de esquerda, como que você vê esse arranjo de uma oposição de esquerda em Campos? Porque a gente não tem nenhum representante nem na Câmara dos Vereadores, né? Então, mesmo com essa questão federal, você acha que a nível local consegue reproduzir essa força? Olha, Guilherme, ouvintes, eu recebi ontem uma ligação, né, perguntando se a esquerda, né, que a esquerda está se preparando, se arrumando para participar efetivamente do processo político na nossa cidade. Então, existe uma movimentação da esquerda com os seus componentes históricos, de modo a dar uma oxigenada nos quadros e preparar nominatas, né, para o próximo pleito. Uma esquerda, né, extrema esquerda, que chegou ao poder maior do país,
ela tem um peso. Ela vai ter um peso na próxima eleição aqui em Campos. Com certeza vai ter. Ela ficou muito deteriorada em relação a tudo que aconteceu lá atrás, mas agora ela retorna revigorada, tá? Então, eu não sei o posicionamento dessa esquerda ainda, se ela vai querer ter candidato próprio, se ela vai aumentar o número de coligações, se ela vai estar acoplada a algum outro grupo aí, entendeu? Isso ainda não foi. Mas eu percebo que existe uma tendência dessa esquerda montar uma grande nominata com grandes nomes para também participar efetivamente do processo, tá? Agora, qual o posicionamento dessa esquerda em relação ao contexto ainda não está claro, não foi definido, né? Possivelmente isso vai ficar muito claro com o andamento das situações. Agora, eu acho que hoje não pode ser descartada uma participação efetiva da esquerda aqui em Campos, que nunca foi de praxe, né? Toda cidade de porte médio para porte menor, geralmente predominam os caciques eleitorais, as famílias, existe uma questão histórica que vem caminhando por aí. Mas é necessário que os municípios hoje tenham uma identidade própria, politicamente falando também, e não fique a reboque de grupos, né? Que não fique a reboque de grupos que a gente vê o quê? Muita falta de planejamento nos municípios. Assistencialismo e não planejamento. E aí o município não cresce, não evolui, não caminha como deveria caminhar, distribuindo riqueza, né? Aquela história de que vamos deixar o bolo crescer para distribuir. Eu ouço isso, né, Zé Alves, desde o tempo de Delfim Neto lá. Opa. E esse bolo nunca está sendo distribuído. Cada vez mais, menos, tem mais riqueza do que os outros. 10% concentra a riqueza de mais de 100 milhões de brasileiros, só 10%. E é necessário que essa coisa tenha um outro direcionamento. E eu não estou vendo isso. Quanto mais eu vejo assistencialismo. Eu acho que assistencialismo cria dependência, cria até uma dependência emocional, uma dependência psicológica, mas não resolve os problemas graves da pobreza e da extrema pobreza no nosso país, viu? Então, eu acho que a esquerda vai ter que se posicionar fortemente, firmemente, né? Mostrar a que veio agora. Sileno, tá até pegando, só rapidinho, não fala, para passar para você, a questão do bolo brasileiro, ele cresce e ele é distribuído. A questão é, quem é convidado para essa festa? Para jantar. O povo fica com as migalhas que caem da mesa desse jantar, já dizia o poeta Cazuza, né? Sileno, nós temos aqui um ouvinte aqui, ilustre, Adelman Alcenor, lá de Olinda, é irmão de Ranulfo, ele tá sempre aqui com a gente na escuta. Adelman Alcenor, grande abraço para você, é uma honra sempre tê-lo como ouvinte aqui. Nosso Ranulfo, infelizmente, não tá no programa, mas você sempre bem-vindo aí, e Ranulfo também é bem-vindo. Eu vou fazer um convite a ele, eu tô esperando apenas uma oportunidade para ele bater um papo com a gente. Sileno, já que você falou no crescer o bolo, né, desde a época da ditadura, com Delfim Neto, a ideia era crescer o bolo, né, o crescimento econômico, depois que o país tivesse crescimento econômico lá nos anos 70, 72, 73, a gente ia distribuí-lo com a população. Isso é antigo. E, Sileno, o nosso programa tem aí essa temática de hoje, discutir extrema pobreza no século XXI em um país rico como o Brasil e também discutir extrema pobreza na região norte fluminense, em campos dos Goitacazes, com mais de um terço da população na extrema pobreza. São João da Barra, nós temos aí quase a metade da população são-joanense na extrema pobreza. Tem o Porto, em São João da Barra, que desde 2014 se orgulha, como está no site deles, de ter investido 20 bilhões. Eu pergunto a você,
essa região rica nossa, de tanto dinheiro dos royalties, renda, para onde foi esse dinheiro? Se nós temos aí uma grande parte da população de Campos, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, na extrema pobreza, na miséria, como você falou, isso gera até uma dependência emocional em relação ao Bolsa Família, que tem muita gente no Bolsa Família também. Nós temos esses dados. Como que você vê essa conjuntura triste, meu amigo Sileno? Eu lido com isso há 30 anos, né? Porque nós temos uma entidade filantrópica, beneficente, que nós trabalhamos com famílias carentes. Entidade essa fundada pela minha própria família, né? A gente veio lá do interior, de uma família extremamente pobre, numerosa, como toda família do interior. E aí, depois que a gente tirou a cabeça um pouquinho fora d'água, ou seja, começou a trabalhar e ganhar um dinheirinho, nós retornamos para de onde a gente veio para ajudar aqueles que ficaram lá e não puderam sair daquela vida de dificuldade. Isso virou um trabalho formal, né, que já está tendo 30 anos esse trabalho. Então a gente, além de ter, né, de vir desse segmento social, a gente lida com esse segmento social o tempo todo. Na realidade, eu acho que os governantes, eles só olham para seus próprios umbigos, entendeu? E para o seu processo de evolução política. É o que o Clodomir estava falando aí, vocês também discutindo isso. Não se olha para o outro com aquele sentimento fraterno de querer ver o outro também crescer. A ideia é criar dependência. Enquanto a gente não romper com esse modelo, com essa visão catastrófica de criar dependência nas pessoas para manter o poder político, a gente não vai sair desse atoleiro, porque nós estamos no atoleiro. Eu vejo aumentar o número de bolsa, de programas assistenciais, o número de participantes, e eu vejo lá também na nossa entidade, a cada dia alguém batendo na porta pedindo um prato de comida a mais. E todo mundo dizendo, estamos resolvendo o problema da fome, resolvendo. Não está resolvendo, não. O problema da fome não está resolvido. Então, eu vejo com dificuldades a questão dos governos, onde a parte política se sobrepõe muito à parte técnica. Você enche o governo de políticos com pretensões políticas, mas a parte técnica cada vez mais é deixada de lado. E aí a questão dos planejamentos, eu já trabalhei em planejamentos fortes de municípios, onde se voltava de fato para erradicar as dificuldades. Hoje em dia, qual município que você vê, Zé e Guilherme, uma secretaria de planejamento que tenha técnicos, que tenha uma visão progressista para 5, 10, 15, 20 anos, para mudar a realidade de uma sociedade, de um município? A gente não vê mais. É só secretaria de gabinete, onde o gabinete é essencialmente político, para lidar com a Câmara e para lidar com os políticos. Mas os planejamentos mesmo não existem mais. Então, isso é uma dificuldade que precisa voltar. Os municípios precisam voltar a equilibrar o técnico com o político na sua gestão. Entendeu? Tem que fazer isso, é necessário fazer isso. Os programas de governo não podem ser figura de retórica, tem que ser levado a sério. Você não pode fazer programa de governo. Eu participo de muitos programas de governo, quando eu vou conferir depois, eu vejo que os programas de governo não são levados a sério, é figura de retórica para informar ao tribunal, porque é obrigado a fazer programa de governo. Mas depois o programa de governo não é levado a sério. Isso é ruim. Então eu volto a falar, planejamento é a palavra-chave, né? Reuniões de planejamento. Quem faz reuniões de planejamento aí que a gente vê? As reuniões são todas políticas. Não tem replan mais nos municípios, não tem uma visão, não se chama a sociedade para participar, né, dos programas sociais, não se chama a sociedade para participar dos projetos sociais, não se chama mais, você não vê a sociedade participando
em nada. Você vê só os grupos políticos ali se digladiando, porque cada um quer ter mais poder do que o outro, né? E os governantes, eu sempre alerto aos governantes, que são meus amigos, que me perguntam, eu sempre cuidado com aqueles que te cercam, porque vão te levar sempre as mesmas informações. Saia dessa zona de conforto e vai para o meio do povo, vai ouvir o povo, né? Mas é difícil, depois que o poder atrai, né, Zé Alves, Guilherme? O poder atrai, e o poder, muitas vezes, ele inebria. E quando você é atraído, você fica inebriado, você acha que uma voz contrária é uma voz que está te incomodando. E aí você afasta e fica sempre com os mesmos. É a política da mesmice o tempo todo. E a população fica na dependência, aí quando chega a próxima eleição você aumenta o nível de dependência, que automaticamente você está aumentando o nível de eleitores, que as pessoas não querem perder aquela única fonte que tem ali. E fica se perpetuando achando que esse projeto tá bom. Os projetos de desenvolvimento a gente não vê. Vamos voltar com Barra do Furado, Complexo Industrial e Logístico Farol Barra do Furado. Vamos colocar o Açu para participar efetivamente do desenvolvimento da região. Cadê o Açu? Virou um enclave, está lá quietinho, vivendo a vida dele, mas ele não participa efetivamente. Cadê a Secretaria de Desenvolvimento, de Planejamento dos municípios para chamar o Açu e dizer, olha só, a gente quer distribuir isso aqui. Gestão integrada de território. Ontem eu estava falando com alguém de um município aí, me dizendo, gente, aqui no nosso município é cada vez mais uma briga, cada um por si, Deus por todos. E aí as pessoas ficam a reboque desse projeto aí. Então é necessário mudar a cultura, mudar a visão, mudar a forma de enxergar a situação e entender, né? Quem não vive para servir. Jesus já falava em liderança servidora. Nós tivemos, lá na UF, né, esses dias aí, tivemos um congresso lá sobre servir no Norte Fluminense, liderança no Norte Fluminense. Aí eu te pergunto, aonde vai dar isso? Quais são os desdobramentos de tudo que foi falado lá? Entendeu como que eu estou falando? Ou seja, é muita teoria, mas a teoria na prática muitas vezes é outra, né? Muito bem, Sileno. Vou passar a palavra para o nosso amigo Guilherme. Então, os políticos chegam no poder e são picados pela mosca azul, né, meu amigo? É isso que você quis dizer, né? É isso aí. Vai lá, Guilherme. Eu acho muito importante quando a gente vai para o debate desse ponto de vista de desenvolvimentismo, porque até recentemente, Sileno, um movimento interessante da Prefeitura de Campos, interessante que eu digo que é pra gente averiguar, a gente que é pesquisador, inclusive, acompanhar de perto e averiguar, de aproximação com o Porto do Açu, como a questão do Solar dos Airizes, agora esse parque tecnológico também sendo discutido no Porto do Açu. O parque tecnológico vai ser implantado lá? Como é que vai ser? E uma universidade da Baixada, da FATEC também, com o Porto do Açu. O que eu fico preocupado, Sileno, e aí essa é uma questão importante que você colocou, essa questão dos enclaves, que é muito pertinente nos trabalhos, o Zé também apresenta isso, nos trabalhos aqui da região que vem sendo produzido, mas aí como que a gente cria alternativas se esse município vai ser pensado, a minha questão vai ser essa, vai ser pensado para um suporte ao Porto do Açu, esse desenvolvimento aqui, ou se o Porto do Açu vai trabalhar em prol do desenvolvimento de alternativas produtivas para a região. Como é que você enxerga essa construção de estratégia para a região e para o município de Campos, né? Eu acho, Guilherme, que o Porto do Açu ele tem que ser integrado à economia da região, né? Ele tem que ser integrado à nossa economia. Ele hoje está lá porque o Açu veio para cá e todo mundo sabe disso. Não foi pelos belos olhos, né, nosso.
foi porque o único calado natural de 12 metros é ali no Açu, de 12 a 14 metros. É o único calado na costa brasileira que tem ali. Por isso que ele foi colocado ali. Mas ele tem uma visão própria, individual. Daqui a pouco ele vai querer criar um município próprio ali, entendeu? E se separar de todo mundo. E não é assim. Quer dizer, Campos se beneficiou um pouco, porque quem vem de fora, eu já morei fora. E eu levava 1 hora e meia para chegar da minha residência ao meu trabalho. E daqui de Campos, ali no Açu, você vai em 20, 30 minutos. Quem vem de fora encara o Açu como um bairro de Campos. E Campos tem cultura, e Campos tem shopping, Campos tem toda uma facilidade. Então, Campos se beneficia mais do que São João da Barra mesmo. Então, é necessário que o Açu seja chamado à realidade e se integre à economia da região. Agora vai vir o porto de Presidente Kennedy, que já foi autorizado. Qual o impacto que isso vai ter? Eu não estou vendo ninguém preocupado em discutir o impacto, né? O impacto do porto de Presidente Kennedy na economia de São João da Barra, de Campos e da região. Nós precisamos parar para discutir isso, fazer um seminário, fazer um debate. Como é que a gente vai integrar isso aí? Entendeu? Então, eu acho que não é o Porto do Açu que tem que se integrar à economia da região. Agora, os municípios têm que ir lá bater na porta e não ficar com cerimônia. Olha só, o que nós vamos fazer para desenvolver aqui? Entendeu? Qual é a integração disso aqui? Quer dizer, a receita de São João da Barra, me parece, Zé, você que sabe melhor do que eu, mas me parece que está beirando 800 milhões, né? É isso mesmo. O orçamento deles, desse ano, é de 800 milhões. 800 milhões. Eu me lembro que quando eu fazia parte lá do governo, né? O orçamento era 100 e pouco, 140, 150, e a gente, né, se virava tudo e as coisas aconteciam. Né? Então, imagina um orçamento de 800 milhões. Dá para você distribuir riqueza lá, quer dizer, você aumenta a renda per capita, né? Município que acho que 30 e poucos a 40 mil habitantes, você aumenta a renda per capita, mas você não vê isso em termos de riqueza da população, de geração de riqueza da população. A mesma coisa em Campos, a mesma coisa em Quissamã, a mesma coisa em Carapebus, a renda vai aumentando, mas você transita por lá e não vê a melhoria a olhos vistos, né? Você vê a população com mais dificuldade. Então, alguma coisa precisa ser revisto. E alguns programas precisam ser implementados, né? É lamentável que a extrema pobreza esteja chegando aqui tão perto de nós e aumentando, né, Zé e Guilherme? Já existia, mas ela hoje está aumentando. E a gente não entende por quê. Eu volto a falar, para mim, falta de planejamento e falta de programa de distribuição de renda sustentável, né? Sustentável. Volto a falar, Barra do Furado Complexo Industrial, eu participei desde o início, desde a ideia de Barra do Furado. Eu sou um morador daquela região, nascido e criado por ali. Por isso fui chamado a integrar o grupo que criou, que avançou, né? E que trabalhou ali, que fez, transitou pelas ideias todas ali e pela parte prática ali. Aquilo ali estava um movimento, de repente parou tudo, aquilo já estava mais da metade, estava pronto. Aí, de repente, chega um gênio, como diria Lula, e diz assim, não, vamos aumentar esse calado para que entre grandes petroleiros. O calado já estava pronto, já estava todo ele estabelecido, o dinheiro já estava separado pelo governo do Estado, pela Secretaria dos Portos, a coisa já estava bem adiantada. Aí alguém pensou em aumentar. Para que Barra do Furado ia querer a entrada de grandes petroleiros ali? Foi a pá de cal no processo, porque aí você teria que refazer tudo novamente, todo o processo, todas as audiências públicas, voltar aos ministérios. Teve um aumento de valores que precisava ser destinado do governo do Estado, do governo federal. Ou seja, o projeto já estava quase 50% andado e a pleno vapor, teve que retornar. E aí não andou nunca mais. Está lá parado até hoje. Ou seja, entendeu? Então,
tem muita gente que, ao invés de ajudar, atrapalha, né, gente? Atrapalha. Hoje, a região está se beneficiando. Só para Quissamã ia gerar mais de 6 mil empregos. Para Campos, iam gerar, acho que uns 10 mil empregos, entendeu? Então, e para a região toda, a riqueza que ia vir dali, você ter ali um estaleiro que ia estar montando navios, jogando esse navio ao mar, um porto, um terminal pesqueiro do lado de Campos, que ia acabar com aquela questão dos barcos no farol, tá saindo o trator é que puxa os barcos, entendeu? Você ia estar com todo um processo ali, você ia ter empresas japonesas que iam comprar o nosso pescado aqui, então a riqueza ia gerar para tudo quanto é lugar, né? Empregos indiretos, eram mais 10 mil empregos que eram um projeto de emprego. A gente tinha uma ideia, a UENF estava participando, a UF estava participando, a academia toda envolvida ali, e de repente você vê a coisa parar. E agora tem o presidente quente, eu não sei até que ponto isso vai impactar. Então é necessário a gente sentar, abrir um seminário e discutir. Mas me parece que não tem interesse, a não ser, Zé, que a academia faça isso, porque eu não estou vendo muito interesse na parte política em discutir essa questão. Precisamos discutir isso. Inclusive, Sileno e Zé, uma questão eu acho que eu cheguei a compartilhar com você, né? A questão dos mais de 3 mil trabalhadores do Porto do Açu, da construção, envolvidos na construção dessa unidade 2 da usina de gás natural, paralisaram as atividades acho que foi na sexta-feira passada. Acho que enquanto a gente estava discutindo lá, eles estavam paralisando por conta das condições de trabalho. Acho que isso também tem que ser muito discutido, e sempre trago esse ponto para cá, porque até a própria prefeitura, quando estou falando dessa aproximação, tem interagido na questão dos processos seletivos. A Prefeitura de São João da Barra, a gente que acompanha, foi algumas audiências públicas e essa discussão foi feita. E você tem isso também, né, Sileno? Sempre vem o discurso da empregabilidade, do emprego, enfim, mas que tipos de emprego? Que condições são essas? E aí, eu vou até fazer uma questão, Zé, você me permite fazer essa questão? Quando você fala da questão do Barra do Furado, você já deu meio que um panorama para onde ia a produção, mas qual seria a função, em sentido de que atividades estariam relacionadas ao porto de Farol Barra do Furado? Que isso que é... Porque eu acho que quando você falou da questão do calado, me parece ser uma reorientação quanto ao objetivo para ser transbordo de petróleo e aí mandar para o exterior, né? Então esse não era o projeto, o objetivo inicial do porto, certo? Guilherme, a ideia inicial era terminal pesqueiro do lado de Campos. Campos ia ficar com 70% de toda a arrecadação que ocorresse ali, porque a parte maior era do lado de Campos. A gente tinha até um contrato assinado, tá? E Quissamã com 30%, porque Quissamã ia ser mais o estaleiro, a parte do estaleiro. Os navios iam vir em blocos lá de fora, iam ser montados, pintados ali, preparados e lançados ao mar. E Campos ia ficar com a parte da parte pesqueira. Toda a parte pesqueira ia ficar, inclusive parte de São João da Barra, Farol, ia toda para o terminal ali, porque com um calado desse, dava para os barcos entrar, e a foz ali não ia ser assoreada, porque ela ia ser feita em forma de L, entendeu? Ia ter um L ali, e aquela foz jamais seria assoreada. Então os barcos, os navios iam entrar com muita facilidade ali. E a outra ideia do projeto que iria sair ali era a questão da empregabilidade, que ia aumentar muito a empregabilidade, né? Ia aumentar a empregabilidade e a questão do desenvolvimento de toda a região. Eu tinha um projeto que tinha sido aprovado de que as próprias empresas que se instalassem ali, Guilherme, elas iriam ter escolas à noite, escola noturna, para que aquele trabalhador mais simples que começou no projeto, ele fosse sendo treinado para ele participar das fases superiores, para não gerar a questão do desemprego situacional depois, porque muitas vezes o cara vai para a fase mais embrionária, que é a fase de pouca complexidade, mas depois que
começa a necessitar mão de obra de maior complexidade, o cara fica desempregado e fica rodando por ali. Então, nós fomos estudar a questão de Macaé, nós fomos estudar a questão de Volta Redonda, e nós fomos lá em Santa Catarina. Tem um complexo lá em Santa Catarina, igualzinho que ia ser aqui, lá em Itajaí. Né? Tem um porto igualzinho. Nós fomos uma comitiva de todos os municípios, sentamos com o prefeito, vimos as necessidades, vimos o padrão que é feito lá, a logística que é feita lá, que funciona muito bem. Ou seja, o complexo já estava com 50%. É uma pena. Esses dias eu vi o prefeito de Campos falar na retomada disso. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que pode ser uma redenção aqui da nossa região. Então já estava tudo pronto, tudo preparado, e essa pá de cal é muito desagradável, entendeu? Então, Campos 70% da área, em Samambaia 30%, né? E a gente tinha até uma sociedade, né? Uma SPE chamada SPE, Sociedade de Programas Empresariais, queria gerir aquilo tudo ali. O processo estava grande. Se tiver boa vontade das partes e uma interatividade com o governo estadual e federal, aquilo pode sair. Eu, particularmente, acho, já me antecipando aqui, que o complexo lá de Presidente Kennedy nada vai atrapalhar. Agora, a principal, Guilherme, notícia que a gente tinha ali é que para sair de Barra do Furado para as bacias de Campos, são todas ali em frente, você tinha um tempo menor de 10 minutos por voo, por cada voo de helicóptero. Coloca isso no ano, a economia que fazia. Então, um tempo, um gasto menor, e para os navios também, que fosse atuar ali na bacia de Campos, ou seja, iria reduzir o tempo ali. Seria um grande atrativo, por isso que a Petrobras também estava envolvida nesse processo. E não sei por que parou. Era a economia, imagina você 10 minutos de helicóptero por cada voo durante um ano. Era assim, uma economia astronômica que iria ter. Muito bem, Cirano, muito boa as suas abordagens, fantástico. E naquele seminário que nós fomos lá na UENF sobre a região, eu não vi nenhuma abordagem sobre esses pontos do complexo ali de Barra do Furado, que segundo a gente já conhecia o projeto, mas você tá trazendo ele com detalhes pra gente, isso é muito bom, e a capacidade que ele tinha de gerar empregos. E nós não vimos nesse seminário essa discussão. A gente ressente por isso, porque tinham lá a prefeita de Quissamã, Fátima Castro, tínhamos o ex-prefeito Armando Carneiro, que eu vi você conversando com ele, que eu sei que você tem uma amizade muito grande com ele e tal. E você viu alguma discussão a respeito dessa temática relevante para a região lá? Não, Zé. Eu vi em algum comentário do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, dizendo que ele ia olhar com carinho a questão da volta do complexo logístico industrial. Eu ouvi, entendeu? Mas depende da retomada de todas as questões. Existe um contrato assinado entre os dois municípios, do qual, né, eu tenho conhecimento, um contrato dos dois municípios para os repasses, 70% de um, 30% para outro. Depois que estivesse funcionando, as receitas iriam ser nessa mesma proporção, entendeu? 70% para Campos e 30%. Estava Vladimir, estava a prefeita Fátima Pacheco, mas eu não vi esse Fátima Pacheco, lá. Desculpa. Fátima Pacheco, desculpa. Não é Fátima Castro, não. A Fátima Castro é outra. Mas aí é necessário que esse assunto volte à tona, né? Eu tive o privilégio de trabalhar como consultor lá no desenvolvimento desse projeto, né? E fiquei muito triste quando eu vi que ele foi paralisado. Ele poderia ter chegado até o final do jeito que ele foi idealizado. E depois de uma segunda etapa, vamos aumentar esse calado. Até porque, Zé, quando você pensou em aumentar o calado, veio a seguinte indagação: aonde que você ia jogar, né, o material que você ia estar retirando do fundo do rio? Perfeito.
né? Aonde que você ia descartar esse material? Para onde jogar esse material? Então tem toda umas dificuldades com essa questão, com essa ideia. Não sei de onde surgiu essa ideia, não, mas surgiu essa ideia que paralisou o complexo, que foi uma pena. Eu, se eu puder, vou lutar com todas as minhas forças, as minhas ideias, para que aquele projeto retorne, tá? Retorne. Eu acho que o país vai entrar numa fase de desenvolvimento, sim, eu acredito nisso, confio nisso e creio, né? Porque senão a gente vai cair numa dificuldade, só falar em dificuldade. Eu acredito que o país vai entrar nos eixos, vai evoluir, né? Vai distribuir riqueza, vai melhorar a condição de vida da população, a economia vai voltar a crescer e a gente vai ter recursos para poder desenvolver um projeto desse, que é um macro projeto, é um projeto com sustentabilidade, não é uma coisa assim que você fez ali e acabou, não. É algo que vem para ficar, é algo que viria para ficar. E está pela metade, está lá acabando. Quem for visitar vai ver que está acabando lá. Olha só, nós tivemos um grupo que foi na Austrália estudar o sistema de bypass para não ter erro, entendeu? Os cuidados foram muitos. Vamos voltar a pensar nisso, gente, pelo amor de Deus. Sem dúvida, tem que pensar mesmo que é desenvolvimento econômico e a região está necessitando. Leandro, eu vou ler aqui uma matéria que saiu no UOL, no blog do Pedroves. Eu queria seu comentário, eu já li na primeira parte do programa. Portal UOL publicou hoje mais uma matéria assinada pelo jornalista Rubem Berta e Igor Melo sobre a saga dos chamados os projetos especiais realizados na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. O capítulo hoje revela que 2 projetos da UERJ pagaram pelo menos 2 milhões a pessoas ligadas à cúpula do Partido Liberal, o PL, no Rio de Janeiro, incluindo associados ao deputado federal Altineu Cortes. Altineu Cortes é o líder do partido de Bolsonaro na Câmara Federal. É um deputado aqui no Rio de Janeiro. E do vereador Carlos Bolsonaro, que também está envolvido nessa questão da UERJ aí, com assessores, aquela famosa rachadinha. Aí, eu lendo mais um pouco o blog do Pedroves, você tem nesse esquema de pagamento, rapaz, um vendedor de espetinhos de São Pedro da Aldeia, um assessor jurídico de Carlos Bolsonaro e também a gente tem a mãe do senador Carlos Portinho. Por que eu tô falando da mãe do senador Carlos Coutinho, que tá aqui na manchete? Carlos Portinho. Carlos Portinho é muito ligado ao prefeito Vladimir Garotinho. Carlos Portinho foi quem indicou, aliás, o IMTT de Campos está com Carlos Portinho. Carlos Portinho é senador cuja mãe recebe no esquema de pagamentos da UERJ. O presidente do IMTT, ele é do Rio de Janeiro. Ele não conhece Campos de maneira nenhuma, mas Vladimir, em um acordo político, indicou esse rapaz do MTT, e não é por acaso que o trânsito de Campos está caótico, porque realmente você tem um alienígena hoje comandando o trânsito de Campos, que é o presidente do IMTT. Eu nem sei o nome dele. Eu como campista, eu nem sei o nome dele. Eu sei que ele é assessor de Carlos Portinho, reiterando, onde a mãe de Carlos Portinho recebe no esquemão da UERJ. O que você acha dessa notícia desagradável envolvendo aí uma das maiores universidades do país, que é a nossa querida UERJ? É muito complicado falar sobre esse tema, que você vê que há mais coisas, né, entre o céu e a terra do que possa supor nossa vã filosofia, né, amigo? Existem coisas inacreditáveis que a gente está vendo, acompanhando, e você fala assim, gente, não é possível, mas acontece. Eu acho que a gente precisa, o país, o mundo precisa de um banho de ética. Ética, princípio, valores. Eu sempre nos meus seminários, nas minhas conferências, nas minhas palestras, no meu papel de consultor, eu sempre cito, Zé e Guilherme, que a minha mãe, analfabeta do interior, né,
criada só para tomar conta da sua filharada, dos seus montes de filhos lá. Acordava 5 da manhã, ia dormir 10 da noite. A mulher rural, uma mulher guerreira. E lembrando em minha mãe, eu lembro do Dia das Mães, de parabenizar todas as mães que estão nos ouvindo agora, né? A mãe que é o berço da humanidade. Eu me lembro que minha mãe, quando eu andando lá pelos pomares, que interior, né? Tinha muito pomar, muita laranja, muito capim alto. Quando eu descobria lá uma galinha com seus pintinhos, que a galinha ia lá para o pomar e juntava seus ovos e tinha seus filhotes ali. E quando a gente descobria e que eu vinha contar para minha mãe, a minha mãe olhava para mim, olhava para a galinha com os pintinhos, olhava para mim e falava: isso não é nosso, procura quem é o dono da galinha na vizinhança e entrega para eles. Sabe por quê, meu filho? O que não é nosso, não é nosso. Entendeu, Zé? Então, e Guilherme, então se a gente voltar aos princípios básicos do que não é nosso, não é nosso, a gente começa a trabalhar melhor a questão ética nesse país e até no mundo, né? Nós nos perdemos na questão ética e esquecemos que nós não somos daqui, esquecemos que nós estamos de passagem, que a gente não trouxe, o que a gente não vai levar, não pertence. Né? Esquecemos das conquistas éticas, que são conquistas do espírito, e caímos no puro materialismo. O que a gente vai levar? Lá no Egito se enterravam os reis com ouro, achando que eles iam voltar para pagar o ouro para usufruir daquele ouro, Zé. Imagina você, entendeu? Então nós estamos vivendo, voltando essa época dos faraós, onde todo mundo acha que vai levar o ouro, né? E vai ter que ser enterrado com ouro. Então eu acho que a volta a olhar o outro como um irmão de caminhada, como alguém que necessita da nossa compreensão, do nosso carinho, né? E os governantes, as lideranças, né? Nós fizemos um seminário na UENF sobre liderança, que as lideranças voltem de fato a cumprir o seu papel de querer o bem da população, de desenvolver a população, né? De melhorar a qualidade de vida da população e não pensar apenas num projeto político pessoal específico, onde todos têm que se agregar àquele projeto e baixar a cabeça e dizer sim, 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 sim a vida toda. Entendeu? Então é necessário que a gente tome um banho de ética, de valores, de princípio, aprendendo lá com aquela história que não é nosso, não é nosso, não é nosso. A gente não vai levar, entendeu, Zé? Então é necessário que passe por uma auto-reflexão, né? Uma auto-reflexão. Um conheça-te a ti mesmo. A gente está se perdendo nisso. O mundo está muito perdido. É cada um para si e Deus para todos. Se eu puder fazer o mal, eu faço o mal. Eu lembro do Martin Luther King, né? Que ele diz que não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons que está fazendo a diferença. Então é necessário que a gente se posicione, né, e peça isso. A quem o povo deu o poder, que esse poder seja retribuído em termos de coisas boas para esse povo. Gente, pelo amor de Deus, volta a perguntar, cadê o planejamento? Cadê a boa gestão? Cadê a efetividade? Vamos colocar o ser humano no centro das atenções e acabar com esse egocentrismo todo que acompanha, né, principalmente a classe política desse país. Vamos melhorar, gente, vamos melhorar. Eu acredito que para os meus netos eu possa deixar alguma coisa melhor, né? Eu acredito que para os meus netos, os nossos netos, os filhos de Guilherme, os netos dele, que a gente possa lutar para deixar algo melhor para eles, né? Ao menos um mundo mais solidário, mais humano, mais amigo, né, amigo? Muito bem, Guilherme, com a pergunta aí para o nosso amigo Sileno, já falta aí, infelizmente, 10 minutos para terminar o nosso programa. As meninas do Papo Reto estão chegando aí. Vamos lá, Guilherme. Já chegar, as apresentadoras já e estão no local. O Billy até acordou. O Billy até acordou aqui. Acorda, Billy. Sileno, primeiro já vou deixando os agradecimentos aqui, que a gente já está chegando nos 10 minutos aqui, até para o próximo programa já entrar. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa avaliação dessas receitas que
que os municípios vêm recebendo, né, da nossa região, de como que a gente pode, como você vem falando, né, como é que a gente pensa um futuro, como é que a gente pensa para deixar um legado, que é a questão que é muito colocada. E dentro desse cenário, a gente vai se manter, você mencionou dependência, então como é que a gente muda, vira essa chave, também com a questão ética, mas pensando em projetos para o futuro dessa região aqui, que é tão sofrida e sofreu tanta interferência, como você bem colocou, desse conflito ético, né, do que não é nosso. Como que a gente pensa então para isso, para a gente ir pro final de semana, né? Eu acho que a primeira condição número 1, é a gente voltar para as vocações locais, né? Investir nas vocações locais. Eu me lembro que eu andava de Mineiros até o Retiro, lá onde eu fui nascido e criado, e eu via plantações de todos os lados, e as pessoas viviam bem. Hoje em dia, eu vou de Mineiros ao Retiro, eu não vejo mais plantação em lugar nenhum. Então, volta às plantações, dá qualidade de vida para que o homem fique no campo, porque as migrações são muito em função da falta de qualidade de vida das pessoas. Você voltar a dar escola de qualidade, a dar saúde de qualidade, transporte, né? As pessoas terem uma energia legal aonde estão, ou seja, primeiro as vocações locais, segundo, qualidade de vida nos locais onde as pessoas estão, para evitar esse fluxo migratório que só enche as periferias e traz subemprego, traz fome e traz miséria, e traz violência, e traz drogas, tudo junto, né? As vocações locais. Terceiro, programas que sejam sustentáveis, né? Os royalties do petróleo, qual a finalidade dos royalties? Você preparar o município futuro onde não vai ter mais os royalties. Aí eu não vejo uma visão desenvolvimentista dentro dos municípios onde essa prática esteja de fato sendo implementada. Um dia os municípios não terão mais os royalties, só a receita pública e os repasses do Estado e da Federação. E aí a gente não sabe como vai ser, entendeu? Então, uma visão desenvolvimentista visando o futuro, a qualidade de vida no futuro. Programas sociais, né, para aqueles que precisam. Eu não estou dizendo que não vai ter gente que não precisa, não. Quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho. Mas que esse grupo seja o mínimo, Nós temos hoje no nosso país 10% de analfabeto, né? Vamos trabalhar os eixos da vida aí para a gente diminuir esse contingente, né? Abaixo da linha da pobreza nós temos uma multidão crescente. Precisamos trabalhar esse pessoal, mas com projetos de longo prazo e desenvolvimentistas, e não projetos de assistencialismo, né? Que vai matar a fome numa situação qualquer, mas vai criar uma dependência das pessoas, onde as pessoas perdem um pouco a sua dignidade, porque tem que se alinhar automaticamente a quem está dando aquele pão de cada dia, que fica na dependência. Dependência, volto a falar, psicológica, econômica, psicológica, dependência política, você cria uma dependência que... E o país não cresce, né? A diferença entre o país de primeiro e terceiro mundo é que o país de primeiro mundo produz pesquisa. Nós precisamos trabalhar a pesquisa, né? A gente não sabe hoje quais são, né? Quem é o ministro da educação, ao menos a gente não sabia. Eu pergunto nas minhas turmas na faculdade e na pós-graduação, quem é o ministro da educação? Quem é o ministro da ciência e tecnologia? Ninguém sabe. É necessário que a gente soubesse de qual o nome desses ministros, porque eles é que fomentam que a pesquisa e o desenvolvimento, né, a longo prazo, senão a gente vai ficar sempre na dependência de exportar matéria-prima e receber o produto pronto com a nossa matéria-prima pagando muito mais. Então, como que vai ficar isso? Então, projetos de desenvolvimento. Então, volto a falar, vocação, investimento, orçamento seja direcionado para as vocações, gestão integrada de território, que os municípios se aliem, né? Os animais caçam junto, por quê? Porque eles se fortalecem.
Então vamos juntar os municípios numa ideia uníssona e vamos trabalhar os projetos que vão beneficiar todo mundo. Vamos voltar com Barra do Furado, vamos ver o Açu deixar de ser um enclave, participar efetivamente da economia da região, o que ele pode fazer. É o que você falou, só busca, alguém falou aí, nós vamos lá ver o CEO, só o CEO, mas o CEO só está remando para dentro. Nós precisamos entrar num contexto, né? Então é necessário que o foco mude. Eu torço para que as reuniões de planejamento existam, as replans, e que o foco mudem para políticas públicas desenvolvimentistas sustentáveis, de longo prazo. É isso que eu desejo. Muito bem. As suas considerações finais, você falou? Não, vou agradecer ao Clodomir, ao Sileno, ao Billy e vocês pelo programa mais uma vez e desejar um bom final de semana a todo mundo. Sileno, suas considerações finais, e eu vou pedir a você que mande um abraço para Luiz Fernando Rocha, que está elogiando você aqui, está adorando a sua entrevista. Tá ok? As suas considerações, Sileno. Luiz Fernando Rocha, um abraço para você, meu amigo. São as reflexões, né, de tanto tempo de vida que a gente vai tendo e vai acumulando, tá, Luiz Fernando? Um abraço para você, um abraço pro Ranulfo. Ranulfo, você tá quietinho aí ouvindo a gente, viu, Ranulfo? Um abraço para você, meu amigo Ranulfo Vidigal, que eu chamo de Lorde. Ranulfo para mim é o Lorde Ranulfo. Zé Alves, obrigado pelo convite, aos ouvintes, todos estão ligadinhos aí, já recebi alguns e-mails aqui, eu acho que o Wellington Abreu, abraço Wellington, meu amigo, o Wellington ligado à área de petróleo lá de São João da Barra, um grande abraço, meu amigo Wellington, abraço em todos aí, abraço Guilherme Vasconcelos, prazer em estar aqui conversando contigo, refletindo sobre esse tema, e Zé, sempre que você precisar e nos convidar, estaremos a postos, tá? Muito obrigado, Sileno, pela sua participação. Você já faz parte da nossa bancada aqui, você sabe muito bem disso, você sempre será convidado. Manda um abraço para o meu amigo Wellington Abreu, nosso colega da UENF, gente muito boa, consultor de petróleo. Um grande abraço, Wellington. Manda um abraço para Clodomir Siqueira Crespo, grande empresário. Nós vamos comer a galinha caipira dele, não vamos, Guilherme? Vamos levar a Billy também, vamos levar Sileno também para comer a galinha do... Quero ir, tô da roça. A galinha do Clodomir, vamos lá. Pessoal, um grande abraço para vocês. Semana que vem estarão aqui com vocês o Guilherme e o Léo Puglia, jornalista importante da nossa cidade, doutor em ciência política, para discutir com vocês a conjuntura política, econômica. E até semana que vem, pessoal. Um abraço! Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.